Boa tarde, bem-vindos à Conferência Imobiliário na Economia Nacional, uma iniciativa do ECO com o apoio da Porta da Frente, Christie's, em que vamos debater os desafios e as oportunidades do setor em Portugal, numa altura em que se fala muito na crise da habitação, fala-se muito em imobiliário, fala-se muito no impacto, no fundo, que o investimento estrangeiro tem também neste setor. E vamos ter a oportunidade, ao longo das próximas 2 horas, sensivelmente, de abordar as principais questões sobre este tema. Temos connosco vários especialistas da área, precisamente para podermos aprofundar cada uma destas questões. Vamos começar agora pelo primeiro painel, para onde caminha o setor imobiliário face aos desafios atuais, e contamos com o Jorge Bota, presidente da Associação de Consultores e Avaliadores Imobiliários, também o João Cília, que é CEO da Porta da Frente Christie's. Muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje connosco. E eu se calhar começava pelo Jorge, que está já aqui ao meu lado, também para lhe perguntar, do ponto de vista da Associação, qual é que é, neste momento, o grande desafio do setor imobiliário em Portugal. Vamos ter a oportunidade de aprofundar um bocadinho este tema, sei que há vários, mas começava por lhe pedir que me destacasse. Se calhar só explicando um bocadinho a associação, para também dar a conhecer, a associação ACAI é a associação das principais e diria eu únicas consultoras imobiliárias que se dedicam essencialmente ao imobiliário comercial, e portanto são quase todas elas multinacionais que todas as pessoas conhecem, mas é isto que representa essencialmente, e portanto representa uma grande fatia, quer de investimento internacional no mercado imobiliário de rendimento, quer muito investimento na área de promoção, quer em quase todas as operações nos mercados de escritórios, de logística industrial e de retalho. Os desafios, eu acho que neste momento nós temos 2 principais desafios. O maior de todos, e aquele que nos preocupa mais talvez, porque não é de curto prazo, é de médio prazo, é claramente fazer esta transposição de um setor que tem um certo imobilismo e uma certa dificuldade em cumprir todas as regras que nós somos obrigados a cumprir em termos ambientais nos próximos anos, e que vai envolver um investimento brutal em todo o mundo e em Portugal também, de transformação dos imóveis em algo de acordo com aquilo que são e que já está definido as novas regras para toda a economia, mas no caso do imobiliário, que de facto é uma pegada relevante, é algo que preocupa todo o setor e a nós principalmente, porque de facto estamos a falar de volumes de investimento gigantescos, como toda a gente deve imaginar. Teremos a oportunidade de aprofundar o parque imobiliário vai ter que se reposicionar nesse sentido nos próximos anos. Eu sei que não é uma coisa para amanhã, mas é algo que nos preocupa. A segunda preocupação, e esta mais, digo se calhar em tom mais de provocação, era que houvesse alguma estabilidade em termos legislativos, em termos fiscais, porque de facto não tem sido fácil nos últimos tempos acompanhar a turbulência que todo o setor tem sofrido, e que não é bom, julgo eu, para ninguém, nem para quem atua no mercado, nem para o próprio Governo e Assembleia da República, nem para os investidores, nem para Portugal. Sim, do ponto de vista reputacional até. Tudo. João Cília, pretendia-lhe, no fundo, o mesmo desafio, que me elencasse um grande desafio neste momento neste setor, até do ponto de vista do que pode estar eventualmente a bloquear aqui um crescimento mais acentuado. Sim, eu acho que há um grande desafio a nível de mercado e portanto, há aqui novos desafios. Eu acho que nós vimos de uma trajetória de grande crescimento atrás de crescimento, seja ao nível de transações, seja ao nível de preço, o que permite aqui um crescimento muito grande. E eu falo na perspectiva da mediadora imobiliária. E se calhar vamos entrar numa fase de mercado mais calma, ou seja, quando eu diria, e acho que hoje vamos ter também a oportunidade de falar sobre isso,
mas numa fase de mercado onde acredito que vai continuar a haver um crescimento, mas de forma mais gradual. E, portanto, para as mediadoras isto causa um grande desafio, que é um desafio na mudança da forma de trabalhar. Eu acho que numa altura de grande crescimento do mercado há espaço para todas as mediadoras crescerem bastante. Numa altura onde o mercado vai estar mais estável, ou vai crescer a ritmos, se calhar, inferiores àquilo que tem vindo a crescer, o mercado nos últimos 4 anos, e falo aqui mais aqui do nosso mercado, cresceu acima de 50%. Estamos aqui uma altura de, se calhar, mais acalmia, onde vamos ter que aprender a trabalhar de uma forma diferente para conseguir criar aqui vantagens competitivas versus outras mediadoras e continuamos a crescer aos mesmos ritmos, mas ganhando cota e não apenas indo pelo crescimento do mercado. E, portanto, isto vai ser um desafio não só para nós, como eu acho que no geral das mediadoras em si. E isto implica mudar a forma de trabalhar por uma forma bastante mais, não diria moderna, mas trabalhar em várias vertentes do negócio. Seja no marketing, trabalhar de forma utilizando muito mais as alavancas do digital e de uma forma muito mais profissional e analítica, que eu acho que hoje em dia se faz pouco no setor, seja através também das equipas comerciais, obrigando-as um bocadinho, chamar a obrigar, mas promovendo a utilização das ferramentas digitais que nós temos para terem um trabalho mais metódico, mais sistemático e com melhor conversão e que utilizem estas ferramentas para ter mais sucesso, seja também ao nível do trabalho das áreas centrais que apoiam, seja uma área de gestão de empreendimentos, uma área de gestão de parcerias. Há aqui formas muito mais profissionais de trabalhar e que quem as conseguir implementar vai ter sucesso numa altura onde o mercado não vai ser tão favorável como foi nos últimos anos. Portanto, há aqui espaço de melhoria claramente em todas essas vertentes. Já agora, aproveitar também para lhe perguntar, João, todas essas áreas, o que é que lhe parece ser mais prioritário? Em que é que faz sentido apostar com maior urgência, se assim se pode dizer? Eu tenho dificuldade em escolher só uma, por isso vou escolher duas. Eu acho que há duas claramente. Há uma na área de marketing e na captação, naquilo que é a geração de leads qualificadas para o negócio. Eu acho que há outras áreas onde a performance e o marketing performance, marketing de captação imediata de leads, é feita de uma forma bastante mais científica e analítica, que eu acho que nesta área ainda temos um caminho a percorrer. E, portanto, a criação de máquinas de performance para geração de leads qualificadas a custos baixos e a otimização destas campanhas é fundamental para ter sucesso, para conseguir chegar aos clientes de uma forma mais barata e aos melhores clientes da forma mais barata, aumentando aqui o número de leads e, com isso, aumentando todo o funil até à geração de negócios. Este é um ponto essencial. E o segundo ponto é o trabalho mesmo com as equipas comerciais. Acho que hoje em dia, e eu sinto muito isto no nosso segmento de mercado, há aquilo que eu chamo muito de desperdício de leads qualificadas, porque com o crescimento que se quer fazer desta máquina, com o aumento do número de potenciais clientes na entrada, há que ter uma capacidade de trabalhar estes clientes da melhor forma e de forma bastante sistemática, porque eu consiga dar um nível de serviço muito elevado a todos estes clientes que vão ser mais por cada consultor que eu tenho. E, portanto, porquê? Porque nós já sentimos, é mais difícil às vezes fechar negócio neste enquadramento de mercado, vamos ter que ter mais clientes para fechar os mesmos negócios. E, portanto, isso é muito importante que eu consiga dar as ferramentas para que os consultores consigam ter um trabalho muito sistemático e muito metódico e que percam menos oportunidades e deem um melhor serviço a cada um destes clientes, mesmo tendo uma carteira de clientes maior. Jorge Bota, estas são também preocupações partilhadas pela ACAE? É o tipo de apoio que vocês também procuram dar aos vossos associados neste tipo de matéria? Mas é um processo que já vem de algum tempo e, portanto, já estamos, se calhar, mais familiarizados, porque todas essas empresas já fizeram uma aposta muito forte nos últimos anos na digitalização dos processos, e até porque sofremos aqui há uns anos algum ataque concorrencial por parte de algumas operadoras que se estruturam baseadas apenas no online, e isto obviamente causou aqui alguma perturbação e alguma preocupação. E portanto também houve aqui uma resposta, porque de facto estas empresas têm o conhecimento, esses novos players têm
ferramentas, têm software, têm formas de tentar chegar ao mercado de outra maneira, mas falta-lhes de facto esse conhecimento adquirido ao longo. No fundo, o ideal seria conseguirmos aqui uma receita em que conciliamos... É isto que elas estão a fazer, as consultoras estão a fazer, ou seja, desde há 10, 15 anos, têm estado a fazer uma aposta muito forte na componente digital das suas operações e, portanto, conseguem conciliar, e por isso é que as multinacionais acabam por ter aqui alguma vantagem competitiva, porque obviamente são investimentos fortes e diluídos por uma operação global, obviamente têm muito menos peso e têm uma grande capacidade de alavancagem nesses investimentos. Quer dizer, hoje em dia nós temos, que eu saiba em Portugal, penso que ainda não, mas lá fora nós temos consultoras como as nossas aqui, que já têm ferramentas próprias de inteligência artificial. Próprias, ou seja, não é o ChatGPT, são ferramentas próprias. Obviamente que isto exige volumes de investimento muito significativos e é preciso depois ter, obviamente, capacidade para diluir esse investimento dentro de uma operação que tem que ser, inevitavelmente, quase global para conseguir ser acomodada no business plan destas empresas, não é? João, deixa-me só perguntar-lhe, antes de passarmos, eu gostava de vos ouvir um pouco também sobre as novidades do Orçamento de Estado, umas mais requentadas do que outras, uns avanços, uns recuos, outras medidas que ficaram eventualmente a meio caminho. Já lá vamos. Antes disso, gostava de lhe perguntar, os clientes, os principais clientes da porta da frente Christie são sobretudo internacionais, nacionais? Como é que... Temos os dois casos. Consegue-me apontar? Sim, o peso dos clientes internacionais não chega a 50%, anda à volta de 50% para os pesos dos clientes nacionais. E portanto há dos dois. E essa é uma questão importante precisamente para o que vamos falar sobre o Orçamento de Estado. Há muitas medidas ligadas à habitação, sabemos de alguns fantasmas que têm sido criados em torno do impacto do imobiliário, do setor imobiliário na crise da habitação. E também por isso é que lhe fazia essa pergunta, mas gostava de vos ouvir e se calhar pedia aqui ao Jorge para começar. O que é que está no orçamento e que não devia estar, na sua perspectiva? Para mim, talvez uma das piores medidas que este governo tomou foi de facto abdicar de um instrumento que é muito útil e muito positivo, não para o imobiliário, mas para toda a economia, que é o regime dos residentes não habituais. De facto é um erro, acho, crasso e que eu penso que não foi bem avaliado e que vai ter impactos negativos não só, repito, no imobiliário, porque eu acho que no imobiliário não é assim tão significativo quanto isso, mas na economia em geral, porque de facto era um instrumento, era uma ferramenta muito relevante, não só para atrair empresas, como para atrair quadros, como para atrair pessoas que vêm contribuir para a economia nacional e para o nosso crescimento. E uma das coisas que a mim pessoalmente me causa mais desconforto é muitas vezes ouvir alguns intervenientes políticos dizerem que isto representa um custo fiscal, que é, desculpem que diga, a maior falácia deste mundo. Porque se estas pessoas não estiverem cá, esse custo fiscal não existe, mas também essa receita também não existe. Ou seja, o custo fiscal que é apurado pelo Ministério das Finanças tem a ver com o desconto que é feito fiscalmente a essas pessoas. Mas se não houver pagamento nenhum, de facto não há esse custo fiscal, mas também não há receita nenhuma. Exato. E essas pessoas, de facto, efetivamente contribuem bastante para as nossas finanças públicas. Porque são pessoas normalmente com capacidade de gerar rendimentos muito elevados e, portanto, mesmo que tenham uma taxa inferior àquela que todos nós pagamos aqui como residentes, a verdade é que contribuem fortemente. Mas a minha preocupação nem é tanto essa, porque, enfim, não é por aí que nós devíamos estar, se calhar, tão focados. Nós temos claramente uma demografia que não nos ajuda em termos de futuro, temos uma economia que esteve estagnada há muitos anos, temos
uma estrutura económica, a estrutura da economia, que também estava bastante ultrapassada para sermos competitivos internacionalmente. E esse trabalho foi sendo feito, de facto, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, e estava a começar a gerar resultados, porque estas coisas demoram tempo. E, de repente, retira-se uma das ferramentas que foi mais bem sucedida e que, de facto, quando as pessoas falam como é que Portugal, neste momento, está tão na moda e traz grandes empresas multinacionais para se virem instalar aqui na área das tecnologias, na área da investigação, na área farmacêutica, enfim, no que quisermos, uma das ferramentas que ajudou a contribuir para esse crescimento da atração foi exatamente esse. Sim, e provavelmente fugirão muitos investidores para alguns dos nossos concorrentes. Temos, assim de memória, os Países Baixos, Espanha também. O mais direto, que é o sul da Europa, não é? Exatamente. Não, eu estava quando essa notícia... aliás, ultimamente, este ano tem sido um ano um bocadinho... tem sido um ano um bocadinho traumático. Cada vez que estou numa feira a arrancar, aparece sempre uma notícia desagradável para aquilo que nós vamos lá fazer, que é promover o mercado português, não é? Uhum. E agora na Expo Real em Munique, em outubro, quando nós entramos na feira no primeiro dia pela manhã, a capa do Financial Times que era distribuída à entrada era precisamente Portugal abdica do regime de residentes não habituais. E nos outros dias a seguir os jornais espanhóis estavam a dizer: finalmente vamos conseguir trazer para a Espanha, para a economia espanhola, aquilo que estávamos com dificuldades em concorrência com Portugal. Portugal não é só uma questão fiscal, tem outros atrativos que outros países às vezes têm dificuldades, por muito que tentem, em poder oferecer. Tem a ver com a nossa maneira de ser, a nossa sociedade, o clima, a segurança, coisas... tudo. Uhum. E esse para mim foi o maior erro deste orçamento. Deixa-me só perguntar, Jorge, antes de ouvir também o João sobre esta questão, imagino que tenha também muito a dizer sobre isto, mas gostava de lhe perguntar se nesse dia em que viu a tal capa do Financial Times, se já sentiu feedback sobre essa questão logo nesse momento na feira. Claro. Que feedback é que recebeu? Sentimos o feedback dos investidores internacionais, que veem claramente isto como um retrocesso na capacidade, no impulso que a economia portuguesa tem tido nos últimos anos de crescimento regular e permanente. Uhum. Porque nós, quando estamos lá fora, percebemos melhor da visão que os outros têm sobre Portugal, não é? Uhum. E uma das qualidades que nós temos tido nos últimos anos é claramente termos tido um crescimento consistente, sustentado, regular, permanente nos últimos anos da nossa economia, por um lado, e por outro, goste ou não se goste, termos alguma estabilidade nas políticas e alguma estabilidade económica, que é uma coisa que qualquer investidor gosta. O que nenhum investidor gosta é de surpresas, é de imprevistos, é de incertezas. Isto é que nenhum investidor gosta. E, portanto, obviamente reagiram mal. Os espanhóis, pelo contrário, reagiram muito bem, porque sentiram que era uma vantagem competitiva para eles. Aliás, os jornais, quase todos os espanhóis, nos 2 dias seguintes, faziam capa exatamente dessa notícia. Não ajuda, não facilita. Muito bem. E João, apesar desta má notícia recebida pelo setor como má notícia, vamos ter um regime transitório, portanto, quem tenha feito a candidatura ainda este ano, depois há mais algumas exceções, poderá ainda usufruir deste regime. Como é que olha para esta medida? E já agora também perguntar-lhe que medida é que gostava de ter visto apresentada. Eu tento olhar para o Orçamento de Estado e tento perceber o problema da habitação como um todo, e acho que aqui o problema está na dicotomia, que é: nós temos um problema de habitação, mas todas as medidas que temos do Orçamento de Estado não vão resolver este problema da habitação. Eu acho que este é o principal ponto, que era: eu até poderia aceitar medidas que fossem prejudiciais para o setor ou para a minha empresa, se achasse que eram medidas que realmente iam ajudar as pessoas. E o que eu vejo são medidas que, na verdade, não vão ter esse efeito. O RNH é um caso típico, o
o fim do RNH não vai fazer com que os preços imobiliários sejam mais atrativos para a generalidade da população. Menos de 7% das transações são feitas por estrangeiros. Outra coisa é, no segmento ultra-luxo, há um peso maior de estrangeiros e se calhar aí o RH tem um peso um bocadinho superior. Mas não é esse tipo de habitação que nós estamos a tentar, não é o problema da habitação do ultra-luxo que nós estamos a tentar resolver. É o problema da habitação para a generalidade e maioria dos portugueses. E, portanto, aí tem zero impacto. Já para não entrar, e aqui do que já foi falado hoje, tem um impacto negativo para a economia, independentemente do imobiliário. Para o imobiliário não é isso que vai fazer descer os preços. E também uma questão, João, desculpe interrompê-lo, que é uma acusação que ouvimos com alguma frequência, muitas vezes bem apoiada em factos, que é este nosso problema crónico de não medir o impacto destas medidas com antecedência. Portanto, não há propriamente estudos concretos que nos consigam dizer: ok, este regime é de facto um problema, afeta esta questão da habitação em X% e, portanto, faz todo o sentido aplicarmos esta medida. Eu acho que aí foi essencialmente um tema político. Eu acho que o governo de Portugal foi apanhado um bocadinho de surpresa ou se calhar não estava tão atento ao tema da habitação. Quando passou a ser um tema com um impacto mediático e que trazia aqui muito impacto político também, tentou lançar uma série de medidas que parecessem bem à generalidade da população. Eu acho que a generalidade da população tem dificuldades em perceber porque é que um estrangeiro tem um regime fiscal diferente de um português. E, portanto, isto politicamente, isto é fácil, é uma mensagem fácil de passar. É mais difícil explicar que os reais impactos desta medida não vão ser benéficos para os portugueses de maneira alguma. E, portanto, se eu consigo ter medidas automáticas que, por um lado, me desresponsabilizem do problema e, por outro lado, sejam facilmente aceitos pela maioria dos eleitores, eu acho que foi um bocadinho isso que foi feito. Eu acho que o problema da habitação vai muito para além disso. Acho que tem que ser resolvido. Eu acho que isto, as pessoas do setor falam muito disto, mas tem que ser resolvido pelo lado da oferta. E o que eu vejo é uma insistência de medidas para fomentar a oferta dentro do Orçamento de Estado e dentro das medidas que apareceram nos últimos meses. E, portanto, nós não vamos conseguir estabilizar o preço da habitação ou até ter uma redução do preço da habitação sem um aumento substancial da oferta. Estamos a 1/10 da construção de novas habitações do que tínhamos há 15 anos atrás. Portanto, nós temos que resolver o problema do lado da oferta e eu não vejo nenhumas medidas de incentivo à nova construção e à reabilitação. Continuo a ver é uma das coisas que eu também tenho dificuldade em entender, que é, nós consideramos, e muito bem, que o tema da habitação é um tema social-chave, mas continuamos a taxar a habitação e a nova construção com bens de luxo, que é aquilo que é feito hoje em dia, que entre o IVA não dedutível, as licenças todas e o pagamento de licenças, o IMT, os IMIs, entre tudo isto, 50% do valor da habitação são impostos. E, portanto, nós continuamos a taxar aquilo que é considerado um bem essencial, socialmente muito relevante, e o Governo quer resolver este problema sem incentivar a nova construção e a reabilitação e sem, no fundo, também contribuir para a resolução do problema, reduzindo aquilo que é o valor que vai para o Estado da construção de habitação. E, portanto, é curto, é muito curto, e acho que vamos aos pontos que passam bem para o público, mas não resolvem o problema, e esse eu acho que é o principal problema. Se me permite só dizer, porque o João tem toda a razão, mas só dar aqui um exemplo, que as pessoas normalmente têm tendência a não ter uma boa memória, e eu dou aqui um exemplo que eu acho que as pessoas se lembram perfeitamente. Aqui há uns anos nós tínhamos os centros das cidades, não era só de Lisboa, era das cidades, extremamente degradados, em ruína, e era um problema não só, obviamente, de urbanismo, mas também social, que as autarquias tinham e que a sociedade tinha em geral. E houve uma medida, e as pessoas, os políticos que lideravam nessa altura, sabem qual o efeito que teve. Houve uma medida que foi claramente um catalisador para alterar essa situação. E essa medida, se as pessoas bem se lembram, foi a redução precisamente do IVA de 23% para 6% nas zonas das ARUs,
E isto foi um catalisador que permitiu que os promotores, que os investidores pegassem nesses edifícios e os transformassem naquilo que hoje todos nós nos orgulhamos quando passamos pelas ruas e dizemos: epá, quem viu esta rua há 15 anos e quem a vê. Os políticos sabem isto. E eu acho que às vezes, como diz o João, vai-se à procura do resultado imediato e do impacto mediático às vezes das coisas, das medidas, mas não são de facto as melhores soluções, porque se calhar mais do que meter muito dinheiro, não sei exatamente no quê, que está planeado no Mais Habitação, e vamos ver se ele vai ser gasto, porque eu tenho algumas dúvidas. Se calhar era melhor ter menos despesa, menos receita no IVA, para atacar de frente um problema que de facto existe, porque é um problema que existe e que é consensual na sociedade, e atacar a razão desse problema, que é, como diz o João muito bem, uma questão de oferta. Se nós temos um problema de oferta, temos que estimular. Estimular é incentivar e tornar mais atrativo do ponto de vista económico os investidores privados se cheguem à frente e façam o seu trabalho, e desburocratizar e facilitar e tornar mais simples os processos de licenciamento, que são de facto um inferno. Uhum. Eu estava a falar um bocadinho de feiras, ainda há bocadinho estava a falar da Expo Real. Quer dizer, uma pergunta que é recorrente em todas elas é: qualquer investidor estrangeiro: Jorge, se eu submeter um projeto, Lisboa, por exemplo, para a aprovação de um edifício, quanto tempo é que eu tenho autorização para construir? Eu, como pessoa de bom senso, e como qualquer colega meu, diz: não sei. Pois. Não, mas há uma ideia, 1 ano, 2 anos, não sei. Depende. Não é que não depende. É um tiro no escuro. É, mas qual é a pessoa que mete o seu dinheiro num investimento sem saber minimamente com o que é que pode contar? Isto não é nenhuma ciência oculta, não é? E são questões que vamos ter a oportunidade de abordar no próximo painel. Portanto, peço-vos também que não roubem o protagonismo dos nossos próximos convidados, mas estão convidados para ficar aqui na plateia e para participar depois nessa conversa. Deixem-me também agora virar a conversa um bocadinho para um dos outros desafios que o Jorge já aflorou logo na sua intervenção inicial, que tem a ver com a sustentabilidade e com esta necessidade de tornarmos, no fundo, os novos edifícios o mais sustentáveis possível, mas também todo o parque que já temos, remodelá-lo e trazê-lo, no fundo, para padrões de sustentabilidade atuais. Como é que a Associação encara esta questão, por um lado, quão desafiante é este desígnio, esta transformação, exatamente, mas também perguntar-lhe se, do ponto de vista da avaliação dos imóveis, se hoje em dia esta já é uma questão considerada, se isto já tem um impacto real, se já é possível mostrar a um construtor, por exemplo, quão mais vai conseguir valorizar a sua propriedade por fazer esse investimento, que também será maior. Começando pelo início. Sim. A preocupação é grande, porque de facto é uma transformação muito profunda e de uma dimensão que eu, enfim, penso que não houve nas últimas décadas, seguramente, em nenhum setor e nas sociedades em geral. E, portanto, obviamente estamos um bocadinho preocupados porque temos consciência da dimensão do desafio e, obviamente, que a sociedade e os proprietários de imóveis sozinhos vão ter dificuldade em cumprir com essa transformação dentro dos prazos que estão previstos, que parecem longínquos, mas são desafiantes, porque no imobiliário as coisas são todas mais lentas em termos de ciclo, não é? E portanto temos visto é que os outros países da União Europeia, nomeadamente, que é a realidade que nos está mais próxima, têm adotado algumas políticas, algumas medidas de apoio a essa reconversão do parque imobiliário. Penso que em Portugal estamos um bocadinho atrasados, apesar de termos a meta mais ambiciosa da Europa, porque de facto eu estou convencido que vai ser muito difícil sozinhos os privados conseguirem fazer essa transformação.
ela já está a acontecer, ela já está a decorrer e, como disse, e muito bem, ela já tem impacto hoje em dia no valor dos imóveis. Ou seja, qualquer investidor, e nós, no meu âmbito profissional, nós já sentimos isto diariamente, qualquer investidor que adquire um imóvel hoje em dia em Portugal, na área dos serviços principalmente, quando o faz já a pensar nesse reposicionamento em termos de certificações e de sustentabilidade, porque tem perfeita consciência que daqui a 3, 4 anos não o vai conseguir transacionar. Ou se o vai transacioná-lo a desconto. Porque alguém vai ter que fazer esse investimento e, portanto, isto é uma equação, não é? Se nós tiramos uma das variáveis, as outras vão ter que acompanhar para compensar o resultado final. Ou seja, o que eu quero dizer é quem investe hoje já tem claramente definido uma componente de investimento para os próximos 2, 3, 4 anos, depende do imóvel, obviamente, para reposicioná-lo em condições que cumpram não só as regras de sustentabilidade, não só a neutralidade carbónica, não só a taxonomia da União Europeia. Portanto, já existe esse trabalho a ser feito. Agora, é uma dimensão muito, muito grande e aquilo que eu vejo neste momento ser feito é ainda muito residual e, portanto, os anos vão passando, já estamos em 2024. O prazo vai se aproximar praticamente, e, portanto, vai ser desafiante, acho eu, muito desafiante, e é uma preocupação muito grande que nós temos. João, partilha, presumo eu, desta perspectiva, e já agora desafiar-vos se me conseguem apontar uma percentagem de aumento no valor. É possível? Tem algum eu acho difícil dar assim um valor. O que é que sinto a nível de cliente final? Sim, é valorizado. Ou seja, temos aqui 3 eixos que eu acho que são relevantes. A questão da eficiência energética, a questão da sustentabilidade dos materiais e pegada carbónica, etc. E a questão também da durabilidade e do tempo de vida. Um cliente final, acho que se calhar está mais atento à questão da eficiência energética, porque tem impacto também no próprio custo da utilização da casa. Relativamente aos outros 2 pontos, para a generalidade dos consumidores, eu diria que não é um critério logo à cabeça um critério de escolha. Acho que cada vez mais até em clientes estrangeiros, os europeus, é um tema muito mais premente. O que eu sinto também é que muitas vezes essa procura tem que ser incentivada, como foi em outros setores. Falamos, por exemplo, da eletrificação do setor automóvel. Houve incentivos claros para os próprios compradores optarem por esse tipo de soluções. Ainda há, aliás. O que é que podia ser aqui um bom incentivo? Semelhante, pegando nesse exemplo do setor automóvel, o setor automóvel, as empresas têm vantagens fiscais, os contribuintes particulares também têm algumas, cada vez menos, é certo. Eu reparei na sua discordância, mas ainda têm alguns incentivos fiscais. No caso dos particulares, também vai havendo alguns. O que é que podíamos aplicar ao setor imobiliário? O que é que podia ser? A questão dos incentivos fiscais é um ponto imediato. E, portanto, é uma redução uma redução no IMT, por exemplo. Ou seja, o que eu acho é que hoje em dia está-se a deixar esta transformação muito a cargo dos promotores e dos consultores e do cliente final. E, portanto, acho que tem que haver aqui, eu acho que para a maioria dos portugueses, não estão dispostos a pagar um premium imediato. O cliente final, de facto, o cliente final é o investidor. Não estão dispostos a pagar um premium, que aliás não têm essa capacidade para pagar um premium, com base na sustentabilidade. E, portanto, é difícil fazê-los puxar por isso quando têm necessidades mais imediatas. Eu acho que o problema ainda é mais preocupante do que esse, porque eu acho que as pessoas ainda não estão conscientes daquilo que está a acontecer e depois as coisas vão por arrasto, naturalmente. Mas nós temos já países na União Europeia que, por exemplo, estão a aprovar leis
que prevêem que daqui a 6, 7 anos, qualquer imóvel, seja de habitação ou não, que tenha uma classificação energética inferior a C, simplesmente não pode ser transacionado. Ou seja, quem quiser vender esse imóvel tem que investir para o reposicionar e só a partir desse momento é que ele pode ser transacionado. Isso vai chegar aqui inevitavelmente e, portanto, a questão dos incentivos fiscais, não sei se calhar, ou melhor, os incentivos ao investimento talvez faça algum sentido. No IMT, eu não sei se é, calhar, a alavanca mais adequada. A mesma coisa, por isso é que eu estava a sorrir quando disse dos incentivos fiscais. Quer dizer, eu tenho investidores internacionais que se surpreendem com um bocadinho pelo facto de estarem a fazer investimentos de dimensão pesada e forte para reposicionar esses imóveis e obter as certificações máximas a nível de sustentabilidade e de neutralidade carbónica. E aquilo que eles se deparam aqui em Portugal é que não têm, de facto, apoios para essas situações. As pessoas, os individuais, têm alguns apoios e algumas linhas de apoio para a mudança de janelas, para os painéis fotovoltaicos. As empresas não. Não têm nada. E, portanto, quer dizer que o imobiliário comercial, e eu quando digo comercial estou a falar de escritórios, de retalho, de hotéis, de logística, que são provavelmente até aqueles que têm a pegada carbónica mais pesada, para já estão a fazer este esforço quase sozinhos. Aqueles que podem. E depois com o impacto a longo prazo, que é não havendo esses incentivos e não havendo esses apoios, e havendo a necessidade desse investimento mais avultado, necessariamente os preços finais vão subir também. Deixem-me perguntar-vos em relação, e o nosso tempo está a chegar ao fim, em relação a esta transformação, como dizia o Jorge há pouco, dos nossos edifícios. Temos alguns bons exemplos de empreendimentos que nascem verdes desde o primeiro momento, com novos materiais, novas técnicas de construção. Um dos problemas que me tem sido apontado com alguma frequência por construtores é aqui algum atraso na regulação e na capacidade do Estado acompanhar esta evolução também do ponto de vista dos novos materiais, e acaba por dificultar a aprovação dos projetos, os licenciamentos, enfim. Portanto, acaba por ser um entrave adicional àquilo que já conhecemos e que também já falámos. Como é que podemos ajudar o Estado a ser um bocadinho mais célere neste acompanhar das novas tendências? O que é que falta aqui ao Estado? Falta apoio técnico para... O que eu acho é que nós estamos sempre na expectativa que o Estado ajude a resolver todos os problemas. Acho que é uma característica... tónica ao contrário. É uma característica nossa. Eu acho que os players do mercado têm informação suficiente, os profissionais pelo menos. Admito que as pessoas individualmente possam não ter toda a informação, mas os players profissionais têm informação suficiente para saber exatamente o que é que tem que incorporar hoje em dia numa promoção nova para que ela cumpra não só as regras atuais, mas as regras do futuro. E quem está a fazer investimentos hoje não pode estar a pensar só nas regras atuais, tem que estar a pensar as regras dos próximos 3 anos, dos próximos 4 anos. E, portanto, porquê? Porque os imóveis transacionam-se ao longo da sua vida, não é? E, portanto, ninguém vai querer ficar com um imóvel deslumbrante, maravilhoso, feito, mas que depois ninguém o pode comprar ou ninguém o quer comprar. E, portanto, os profissionais em geral, as empresas profissionais em geral, têm esse conhecimento. Não me parece, a mim pessoalmente, não me parece que seja falta de alguma indicação do Estado que limite essas decisões. O que limita essas decisões muitas vezes é aqui uma ponderação entre os custos e o benefício, que é sempre, faz parte de qualquer investimento, não é? Todos nós gostávamos de ter o máximo, mas se isto nos custar muito e depois nós não tivermos esse retorno, temos que pensar se faz sentido, não é? É a racionalidade económica. Eu percebo que no mercado de habitação, se calhar,
há muita emocionalidade envolvida no negócio, porque as pessoas olham para as casas como não só um investimento, mas também o sítio onde vão viver. Sim, é um grande compromisso também. Exatamente. No caso das empresas, as coisas não são assim. Quer dizer, nós hoje em dia temos, se calhar as pessoas não têm essa consciência, mas hoje em dia nós temos empresas no mercado de escritórios com indicações das suas casas-mães que só podem arrendar escritórios certificados com um determinado nível de acordo com as duas principais certificações, que é a BREEAM e a LEED. Ora, alguns deles estão a ter dificuldades em encontrar essas soluções no mercado, não é? E João, pegando aqui no que dizia o Jorge, esta consciência das empresas, especialmente as multinacionais e as grandes empresas no geral, porque vão começar a estar obrigadas ao reporte de toda a sua pegada ambiental, não só a direta, mas a indireta também. E portanto esta é verdadeiramente uma questão. Já estão. Muitas já estão. E as que estão cotadas têm todas a obrigação de reporte. Exatamente. E ESG. E vai afunilar mais um bocadinho e portanto todo o ecossistema também vai ter que seguir esse caminho. O que eu lhe ia perguntar, João, é, tendo em conta a aposta que Portugal tem feito a nível económico, de atração de grandes empresas multinacionais, especialmente na área da tecnologia, estas empresas procuram exatamente esse tipo de espaços. Nós temos esse tipo de espaços em quantidade suficiente para lhe dar resposta? Sim, duas coisas. Uma, eu continuo a achar que a nível do consumidor final há pouca consciencialização e é importante que não é apenas uma questão de colocar metas às empresas, é também uma questão de se conseguir que o cliente final valorize para se conseguir ter um preço talvez um bocadinho maior, porque a construção é mais cara, e que haja uma valorização por parte do cliente final. E isso que acho que num país, e agora não olhando só para o mercado de luxo, que aí obviamente é mais fácil, mas olhando para o país como um todo, o fraco poder de compra não faz com que um pequeno aumento no custo da casa não justifique para a maioria das pessoas no fundo, estar a gastar mais por uma questão de sustentabilidade ou não. Relativamente à oferta, a oferta é curta, tal como é a oferta no global para essas empresas. Nós temos alguns empreendimentos que já são concebidos numa ótica e com uma grande preponderância da ótica de sustentabilidade. Obviamente, são empreendimentos para um segmento de mercado bastante alto. Dentro dos segmentos de mercado mais baixos, eu acho que demora mais tempo, no sentido em que, obviamente, o custo é mais difícil de suportar por parte do cliente final. Sem dúvida. Deixem-me fazer-vos um último desafio. Estamos a quase a entrar em 2024, no meio de uma crise política, vamos ter eleições em março. Não sabemos o que é que vai sair dessa eleição. Que expectativa é que têm, e começava aqui pelo João, que expectativa é que têm para o próximo ano em termos de desempenho do mercado? Bom, e no vosso caso em particular. Sim, eu acho que relativamente há várias vertentes. Relativamente à vertente de preço do mercado, que é uma vertente muito relevante, eu não vejo indicações de uma descida substancial do preço, até acho que uma estabilização ou um crescimento do preço mais moderado do que tivemos nos últimos anos. Isto porque eu acho que as principais coisas que no fundo definem a dinâmica de preço do setor imobiliário continuam muito semelhantes. A falta de oferta vai continuar, não se vai resolver no curto prazo e portanto e esse para mim é um dos principais vetores, como nós falámos há pouco. Eu acho que continuamos com uma procura saudável dentro do mercado e portanto acho que a dinâmica de preço não há nada que me diga que vai alterar radicalmente. Relativamente a nível da procura, há aqui algumas tendências que nós temos sentido que são relevantes. Sentimos muito a classe média-alta portuguesa optar por imóveis fora dos centros da cidade, em zonas um bocadinho mais fora, mas ainda assim perto da cidade. Nós temos aqui casos em Miraflores, até em Belas, à volta de Lisboa, com muito sucesso de vendas, por classe média-alta que procura um bocadinho mais de espaço e que já não consegue fazê-lo dentro dos centros da cidade. Continuamos a sentir também procura
para investimento com yields que sejam atrativas. Porquê? Porque continuamos a sentir que conseguem mais com o imobiliário do que com os depósitos. E, portanto, enquanto isso acontecer, acredito que vai continuar aqui a haver bastante investimento para arrendamento e para uma yield atrativa. E sentimos que no luxo, digamos, na camada mais alta do mercado, acho que está toda a gente à espera um bocadinho a perceber o que é que o RNH pode ter de impacto neste segmento, mas é um segmento tão constrangido a nível de oferta, mas tão constrangido a nível de oferta, que eu acredito que mesmo com o RNH vai continuar a ter uma dinâmica, porque é um segmento onde se aparece a oferta, rapidamente esta oferta sai, quando não há oferta o mercado para mais um bocadinho e, portanto, continua a cair e vai continuar a ter dinâmica. Portanto, eu espero que o mercado seja acalme, face aos últimos anos, tenha uma trajetória mais estável, mas que continue bastante dinâmico. Jorge Bota, partilha desta perspectiva, e sabemos também que algumas das medidas que foram aprovadas podem eventualmente ser revertidas, não necessariamente nos próximos meses num orçamento retificativo, mas já em 2025. Que perspectiva tem para o próximo ano? Sim. As expectativas, eu se calhar começo pela parte primeiro internacional. Eu acho que as expectativas do ponto de vista internacional são mais positivas, se calhar, do que foram este ano, porque acho que estabilizou a questão dos juros, que é de facto uma variável muito importante e que afeta muito diretamente o imobiliário. Vai depender agora de perceber um bocadinho a evolução económica da Europa, se continua em regressão ou se consegue pelo menos estabilizar e inverter esse crescimento para um crescimento. Relativamente a Portugal, preocupa-me sinceramente o futuro um bocadinho incerto do ponto de vista político, do ponto de vista eventualmente até social. Do ponto de vista do imobiliário, nós continuamos a ter bons fundamentais, bons conceitos básicos de atração e eu estou a falar do imobiliário comercial, que nos permitem ter algum otimismo moderado. E, portanto, olhamos para 2024 dessa forma, com um otimismo moderado. É preciso não esquecer que nos momentos de inflação alta, o imobiliário é o investimento mais seguro, porque é o único que acompanha a própria inflação, em termos da atualização de rendas, seja em Portugal, seja em qualquer outro sítio. E, portanto, eu penso que isto vai criar confiança para também nós, em 2024, seguirmos uma tendência de crescimento de atração de investimento aqui no nosso mercado em Portugal. Muito bem, meus senhores, é com essa nota de otimismo moderado que terminamos este nosso primeiro painel. Jorge Bota, muito obrigado. João Cílio, também muito obrigado pela vossa presença. Nós fazemos um curto intervalo, vamos para um coffee break e um momento de networking também, presumo eu, e voltamos daqui a 15 minutos para mais um painel, desta vez dedicado ao papel do setor na economia nacional. Até já.